Salve, salve galera, Fernando Gasparetto na área para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós estamos dando sequência a esta série incrível sobre Mindset. Então nós falamos sobre, num primeiro vídeo, sobre o que é Mindset. No segundo vídeo falamos sobre os tipos de Mindset, falamos sobre as características de cada um, o MC, o MF. No último vídeo, eu fiz um vídeo falando a respeito da síndrome do menor esforço, que é uma tendência de quem tem um mindset fixo de não se esforçar, porque como a pessoa sabe que para ela as qualidades dela são fixas e ela não pode aprender, ela acredita no que ela tem um talento ou não tem, e isso é imutável, então ela nem se esforça para tentar um melhor resultado, seja lá no que ela fizer. Então, hoje nós vamos falar sobre algumas coisas mais e eu vou contar duas histórias importantes para te ajudar a identificar melhor a questão dos tipos do mindset. Eu vou começar, bom, em primeiro lugar, no último vídeo nós falamos o seguinte, que você pode mudar o seu tipo de mindset, isso é importante. E aí eu quero começar esse vídeo falando sobre uma frase de um teórico político chamado Benjamin Barber, que fala assim: eu não divido o mundo entre fracos e fortes, ou entre sucessos e fracassos. Eu divido o mundo entre aqueles que aprendem e aqueles que não aprendem. Isso é bastante importante. No livro da Carol Dweck, nós vemos ela citar o exemplo da maneira como Marina Semionova, uma bailarina russa na sua academia, como é que ela selecionava pessoas para fazerem parte de sua academia. E ela tinha essa visão do mindset de crescimento. Ela sempre buscava identificar aquelas pessoas que eram mais, que aceitavam melhor críticas. Quando ela via que alguém não aceitava muito bem crítica, ela já ficava com o pé atrás, porque ela entendia que os mais receptivos às críticas são aqueles que são considerados mais promissores, aqueles que podem chegar mais adiante e aprender mais. Eu quero citar nesse vídeo aqui dois casos, um que eu vou citar como um exemplo principalmente de MF e um segundo caso de MC. Então veja só a atitude de cada uma dessas duas personalidades históricas. Há uma pessoa chamada Janet Cook, uma jornalista. Se você nunca ficou sabendo, nunca ouviu falar, não sabe quem é, vou te contar agora. Janet Cook foi uma das jovens jornalistas americanas, ela trabalhou no Washington Post. Ela ganhou o prêmio Pulitzer. Para quem não sabe, o prêmio Pulitzer é tipo o Oscar do jornalismo. Por uma matéria, uma série de matérias que ela escreveu sobre um menino de 8 anos viciado em drogas. Qual é o detalhe deste caso específico aqui? Janet Cook inventou essa história. Obviamente que esse prêmio depois foi revogado, mas ela inventou uma história e quando você vai estudar um pouquinho sobre a vida dela, etc., e depois deste grande escândalo, ela não voltou para o jornalismo, ela nunca mais fez, ela ficou, na verdade, ficou uma grande mancha negra na carreira dela e ela simplesmente desistiu de continuar sendo jornalista, apesar do talento incrível que ela tinha para escrever, e isso foi, obviamente, notado, por isso ela ganhou o prêmio. Mas ela inventou uma história. Segundo ela mesma conta, ela ficou muito envergonhada, houve uma pressão por parte do chefe dela, né, de que ela deveria achar que ele tinha ouvido sobre um menino viciado em drogas. Ela foi atrás de investigar este caso, não localizou este menino e por uma questão de, não, eu tenho que provar que eu tenho talento, porque ela acreditava nisso, ela foi escrever uma história que não existia, ela inventou todo ficcionalmente um artigo que ela publicou no Washington Post e acabou com a carreira dela. É interessante você perceber que ela poderia ter tido uma atitude diferente e posto tudo isso acontecer apesar do escândalo. E eu quero fazer um paralelo da história da Janet Cook com a história do Jim Marshall. Quem foi Jim Marshall? Um atleta do futebol americano e ele jogou pelo Minnesota Vikings, aonde aconteceu uma coisa assim que foi vexatória, vergonhosa para ele. Num jogo importante, ele é um jogador de defesa, a bola estava solta no campo, ele conseguiu pegar a bola, correu para... eu sei que tem aquele campo e quando ele chega no final do campo, se ninguém pega ele, ele faz o touchdown. Ele pegou a bola e correu para fazer o touchdown, fez o touchdown, quando de repente percebeu que ele tinha corrido para o lado errado. Ou seja, aqui no Brasil, se fosse futebol, seria alguém correndo para a direção do seu próprio gol e fez gol contra. Ele fez um touchdown que pontuou para o outro time. Detalhe, o estádio lotado, o jogo transmitido
para as redes de televisão e foi vexatório, quer dizer, vergonhoso o que aconteceu. Imagina só, o que você faria no lugar deste atleta se isso tivesse acontecido na sua vida? Ele parou, pensou, e aquilo baqueou ele num primeiro momento, falou, nossa, que besteira, que vergonha. Porém, ele pensou a respeito, pensou a respeito, pensou a respeito e falou, eu preciso reparar isto, eu posso melhorar, eu posso corrigir, eu posso ajudar meu time a ganhar. E jogou bastante, assim, ele voltou para o segundo tempo do jogo e arrasou, jogou super bem, ajudou a sua equipe a ganhar este jogo. E obviamente que essa história marcou a carreira dele. Porém, ele deu sequência à sua carreira, foi um grande jogador. Enfim, apesar do vexame, isso no início de carreira, ele fez toda uma carreira no futebol americano e é considerado um grande jogador de todos os tempos na história do futebol americano. Essa foi a atitude dele. Janet Cook desistiu de tudo. Depois do vexame, quando descobriram e revogaram o prêmio Pulitzer e descobriram que ela inventou uma série de coisas, inclusive sobre o diploma dela, ela não voltou. Eu vi agora, recente, fiz uma pesquisa na internet a respeito dela, eu vi uma matéria dizendo que ela trabalha de recepcionista numa loja, ganha um salário mínimo, vive uma vida super simples, nunca mais voltou para o jornalismo com o talento que ela tinha, com a facilidade para escrever que ela tinha, e ela mesma considera que ela poderia ter voltado a se dedicar a escrever, ela poderia ter reconhecido o erro publicamente e tal, mas para quem tem um mindset fixo, a pessoa entende, é isso e acabou, agora minha carreira acabou, isso é definitivo, fracasso, mas ela poderia ter feito da vida dela algo diferente. Quem sabe até ter sido perdoada, talvez pelo grande público, e ter conquistado ainda uma carreira, se não no jornalismo, quem sabe como uma escritora de ficção? Por que não? Agora, ela pensando dessa forma, de repente, hoje ela começa a pensar e a entender que o mindset dela pode ser alterado de fixo para um mindset de crescimento. E é isso que eu quero deixar neste vídeo para você hoje. Veja o exemplo dessas duas personalidades, olhe para a sua própria vida, veja onde você tem tido uma atitude mais de mindset fixo, outra de mindset de crescimento, decida mudar ainda hoje isso e comece a ter ações diferentes. Comece a se esforçar, comece a se dedicar, comece a buscar mais conhecimento, aquelas coisas que você deixou de fazer porque achava que não tinha talento ou não tinha a menor condição, mas você gostaria de aprender e se dedicar a isso. Entenda de uma vez por todas que você pode se esforçar e alcançar esse resultado e vira esse botãozinho da mentalidade na sua cabeça. Essa é a mensagem que eu deixo no vídeo de hoje. Eu desejo a você uma excelente semana, fique com Deus e assista esse e os outros vídeos se você não viu, compartilhe se achou bacana o conteúdo e sabe que isso pode ajudar alguém. Eu produzo todo esse conteúdo com muito amor, com muito carinho, porque esses conhecimentos têm me ajudado e eu quero compartilhar para que possa ajudar mais pessoas. Então, compartilhe isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e te vejo no próximo vídeo.